visto que não considerou os pagamentos da folha do mês de dezembro, sendo então necessário celebração de novos aditivos. Em referência ao repasse para o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Paraguaçu, CONSEP, o mencionado repasse tem como finalidade possibilitar melhoria nas condições de trabalho desempenhadas pelas forças policiais do município, bem como oportunizar as mesmas melhores condições de trabalho. Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e ilustres vereadores os meus protestos de apreço e distinta consideração. Paraguaçu, 19 de novembro de 2025, Gabriel Pereira de Moraes Filho, prefeito municipal. Passamos ao expediente dos vereadores. Projeto de emenda modificativa ao projeto de lei número 046 de 2025, de iniciativa do vereador Matias Fonseca, que altera a redação do artigo 5º do projeto de lei número 46 de 2025, que dispõe sobre a criação e organização da Guarda Municipal de Paraguaçu e da outras providências. Essa é certo, né? A presente emenda modificativa tem por finalidade aprimorar o artigo 2º do projeto de lei complementar, estabelecendo critérios mais rigorosos e tecnicamente alinhados às exigências contemporâneas para o ingresso em carreiras de segurança pública. A finalidade é garantir que apenas candidatos com perfil adequado, idoneidade comprovada e plena capacidade física, mental e moral ingressem na Guarda Municipal de Paraguaçu, Minas Gerais, que desempenhará funções de proteção patrimonial, defesa do patrimônio público, apoio às forças de segurança e atuação direta junto à população. Dentre os aprimoramentos propostos, destacam-se ampliação da investigação social, inclusão de vedações, objetivos e condenações criminais incompatíveis com a função, exigência de certidão negativa de débitos municipais, vedação a ex-servidores demitidos por processo disciplinar ou excluídos de órgãos de segurança. Tais medidas reforçam a credibilidade, a disciplina e o padrão de excelência da futura Guarda Municipal, assegurando maior proteção ao patrimônio público e à população. Diante do exposto, a aprovação desta emenda modificativa se mostra necessária para fortalecer a estrutura normativa da Guarda Municipal de Paraguaçu, garantindo maior segurança jurídica, administrativa e social. Sala de Sessões, 23 de outubro de 2025. Vereador autor Matias Fonseca. Projeto de emenda modificativa ao projeto de lei 07 de 2025, de iniciativa... Foi esse. Então vai ser lido o de cima. É o contrário. Inverteu aí. Agora é o 46 de 2025. Então, o que foi lido foi o emenda modificativa 07, de iniciativa do vereador Matias Fonseca, que altera a redação do artigo 2º do projeto de lei complementar número 07, que cria o quadro de provimento efetivo do município de Paraguaçu, o cargo de guarda municipal e das outras providências. Então, o que vai ser lido agora é o 046 de 2025, do vereador Matias Fonseca, que altera o artigo 5º do projeto de lei 046 de 2025. A presente emenda modificativa tem por finalidade aprimorar o artigo 5º do projeto de lei, estabelecendo critérios mais rigorosos e tecnicamente alinhados às exigências contemporâneas para o ingresso em carreiras de segurança pública. A finalidade é garantir que apenas candidatos com perfil adequado, idoneidade comprovada e plena capacidade física, mental e moral ingressem na Guarda Municipal de Paraguaçu, que desempenhará funções de proteção patrimonial, defesa do patrimônio público, apoio às forças de segurança e atuação direta junto à população.
Dentre os aprimoramentos propostos, destacam-se ampliação da investigação social, inclusão de vedações objetivas e condenações criminais incompatíveis com a função, exigência de certidão negativa de débitos municipais, vedação a ex-servidores demitidos por processo disciplinar ou excluídos de órgão de segurança. Tais medidas reforçam a credibilidade, a disciplina e o padrão de excelência da futura Guarda Municipal, assegurando maior proteção ao patrimônio público e à população. Diante do exposto, a aprovação desta emenda modificativa se mostra necessária para fortalecer a estrutura normativa da Guarda Municipal de Paraguaçu, garantindo maior segurança jurídica, administrativa e social. Sala das Sessões, 23 de outubro de 2025, vereador autor Matias Fonseca. É a mesma coisa, praticamente. Leitura da indicação 374 de 2025 do vereador Gilson Donizete. Indica ao Poder Executivo Municipal a análise, possibilidade e estudo de impacto financeiro de manter uma equipe no perímetro urbano para dar atenção especial aos bueiros da cidade, evitando assim complicações nas escoações de água em período chuvoso ou de grandes pancadas de chuvas. Indicação e discussão. Com a palavra o vereador Gilson Donizete. Boa noite aos nobres colegas, boa noite a quem nos assiste nas redes sociais. Essa indicação veio a partir de uma observação que eu fiz num dia que choveu, depois eu dei uma volta na cidade, e um dos que me chamou muita atenção foi aquele que a gente passa perto da casa da professora Cida Reis, logo após ali, tem um bueiro, aquele bueiro vive entupido praticamente, sempre a gente passa, quando chove, tem uma quantidade de água grande, e quando faz aquela quantidade de água grande aí, o senhor Júlio, o vereador motorista, sabe mais do que eu. O risco de se acontecer uma queda com uma motocicleta ou alguém é bem maior, o carro passa também, joga água para todo lado. Então, a gente pede, né, aí se fala, pessoal das obras, pessoal não sei de quem. Então, assim, é uma indicação para que seja avaliada, vista aí, de repente, 2 pessoas que ficassem por conta só desses bueiros, né, fiscalizando esses bueiros da cidade aí, para que não deixasse entupir. Porque tem lugares que infelizmente entope, chega a água a entrar dentro das casas, né, porque as ruas são muito baixas e o passeio também é baixo, e acaba prejudicando os moradores. Indicação e votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 375 de 2025, de iniciativa do vereador Gilson Donizete. Indica ao Poder Executivo Municipal a reparação, cascalhamento e revisão da necessidade das caixas de contenção de água na estrada da Lajinha, que desce sentido à captação de água. Por diversas vezes, este legislativo já recebeu reclamações de moradores do local, pois quando chove a estrada fica perigosa e é de difícil trânsito. Indicação e discussão. Com a palavra o vereador Gilson. Eu acho que não é nenhuma novidade, né, o pedido aí de revisão de estradas rurais. Né, quando a gente fala estrada rural, a gente não fala o galho, que é quando entra dentro das propriedades, né? Lógico que se houver o decreto de calamidade, uma coisa, a prefeitura tem essa autorização e existe esse decreto para que quando essas tempestades que a gente teve, derrubou galhos, coisas dentro de propriedade, a prefeitura pode entrar para poder fazer a limpeza, com decreto, com autorização, tudo certo. Agora, o que eu falo é dessa estrada da Lajinha, parece que tem um pedaço dela que vai até Peneireiro ali, e essa estrada ela é intransitável. Eu recebi, acho que umas 6 fotos do local da estrada, e realmente, gente, quem mora lá no fundo dela, quem chega no final dela, não sobe, não adianta. Porque o que acontece? Passa o período de chuva, falaram que teria que cascalhar o local. Aí não cascalhou, a pessoa me reclamou. Aí o período de chuva agora vem de novo, não pode cascalhar.
Eu tenho as fotos, inclusive mandei para o executivo, tem cada buraco lá, que se passar um carro baixo, ele não sai, não vai para lado nenhum. E é um local que tem crianças que buscam ali para vir para as escolas, é local que tem pessoas que moram ali. Então, essas estradas principais, as estradas de locomoção de pessoas, elas têm que estar, sim, com condições dignas de a pessoa ir e vir o tempo todo, né? Precisa vir no médico à noite, não vai conseguir vir porque o carro vai parar lá, não vai sair, né? Então, assim, até depois eu passei, na época, no dia para o executivo, o áudio da pessoa, as fotos, e ele me garantiu que estaria tomando as providências junto com os secretários de obra aí. Então, assim, que a gente vê todos os dias postando que a estrada para tal lugar está arrumada, tal lugar está arrumada. Eu acho que todos os vereadores aqui já receberam reclamação, recebe, né? Isso aí não é uma coisa nova. Então, assim, a gente vai ter que começar a querer ouvir diretamente dos secretários de obra, do pessoal que toma conta dessas estradas, e às vezes até ir ao local, né, para ver se realmente aquela estrada está transitável. Porque para a gente que está aqui na hora da chuva, no asfalto, é muito fácil. Agora, você imagina a pessoa que está lá, né, que não consegue sair para lado nenhum por causa do barro. Eu não falo com a da árvore, porque as tragédias da natureza podem acontecer mesmo, né? Então, e quando acontece isso, a prefeitura está mandando as máquinas, está tirando, a gente acompanhou o Júlio e o Joel esses dias, retirando, limpando os galhos lá que caiu numa propriedade, está tudo certo, ok, está certinho. Mas a estrada, as estradas vicinais, né, que as pessoas transitam, né, tem que estar em boa qualidade. E uma observação, o dia que nós fomos lá, eu vi um rapaz tirando uns tocos na estrada. É muito válido aquilo, porque já aconteceu acidentes com pessoas com aqueles tocos ali de moto, a pessoa cai de moto, né, bate nele às vezes à noite, alguma coisa não vê. E assim, tem que ser essa limpeza bem fiscalizada mesmo, né? Então, talvez vai chegar o momento dessas cobranças, a gente ter que começar a acompanhar, né, os secretários para poder ver os trabalhos dessas estradas. A gente vai, lógico, que fazer um trabalho de fiscalização, porque quando você fala que vai observar, ou você vai fazer coisa, parece que está olhando criança, mas a gente não vai estar olhando criança, a gente sabe que tem pessoas responsáveis e capacitadas que estão nessas estradas para manter esse trânsito do pessoal rural de forma correta, né? Pelo que a gente vê nas postagens das redes sociais, maioria, digamos aí 90% estão boas, né? Mas tem lugares que fica a desejar. Então, quando a gente recebe, agora a gente vai ter que, pensei aí, eu digo esse bit, fazer direto para o secretário, olha, fulano, tá assim, né? Mas o executivo disse que estaria resolvendo por essa semana, né, justamente por causa da chuva. A chuva coíbe um pouco, né? A gente tem uma máquina aí que está tirando os galhos, a máquina está corrigindo, tem uma que está para chegar, né, Juan? A gente até tem que apertar mais essa questão aí, acho que da que a gente ganhou, né, que a gente ganhou do deputado Lafayette. Então a gente tem que apertar mais essa questão aí para que não seja coisas só paliativa, né? Na hora ali corrigiu, pôs um band-aid e depois, né, vai machucar de novo. Então é isso. Uma parte? Sim. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que estão presentes. Boa noite que nos acompanham na rede social. Vale essa indicação sua, viu? Parabéns, e tenho certeza que todos os vereadores, agora mais nesse período de chuva, né? Todo mundo recebe, né, cobrança. E hoje mesmo já tive até ouvindo um áudio lá da Cachoeira, um pessoal que está com problema de saúde, não está tendo como locomover para sair, né, para estar fazendo os exames, para estar indo. Então está muita dificuldade nos bairros para estar saindo, mas é um período de chuva, a gente sabe que é um período complicado. Mas a hora que o vereador Gilson falou, a hora que dará de que parar essa chuva, vir pegar com mais firme, fazer o serviço bem feito, porque a gente chegar nessas épocas de chuva, para as estradas estar aguentando mais, né? Eu não sei, né, conversar com o executivo, né, o que possa ser feito melhor para estar dando manutenção nessa estrada, que agora vai ser um período que todos os vereadores vão ser cobrados. Todos os vereadores, vocês podem preparar o lombo aí que o pessoal vai cobrar mesmo. Então, eu tive,
né, uns amigos meus lá no Macu, que lá também está complicado. Na Cachoeira, hoje, né, tivemos pessoal ligando e sobre isso aí, que o pessoal está com bastante idade e para estar locomovendo para vir para a cidade é mais complicado. Então, parabéns pela indicação aí, tenho certeza que vamos pegar firme aí e o executivo para ver melhor o povo e pôr esses cascalhos, né, na época que parar a chuva, já levar os cascalhos para o pessoal tiver mais escoamento para estar vindo para a cidade. Obrigado pela parte. Uma parte disso. Parabéns pela indicação. Aquele murro ali que você está falando, ali só raspar não adianta. Ali tem que tirar enxurrada, principalmente cascalho. Se não cascalhar, não adianta, porque ali é liso demais. Ali já enjoei de ver carro, descer de reto naquele barreiro ali e parar na cerca. E arrebentar, derrubar moral mesmo. Mas é isso aí, acho que tem que cobrar mais para colocar cascalho de lá. Se não colocar cascalho, não vai adiantar nada. Porque ali é liso, sempre eu uso aquela estrada, eu sei como é que é. Muito obrigado pela parte. Eu até estive com o prefeito esses dias e comentei com ele que eu acho que agora começa. Acho que de agora até enchendo das goiabas, o assunto vai ser estrada rural todos os dias. E aí a gente precisa entender quem está lá, que mora, né, que faz o uso todos os dias, e entender as dificuldades logísticas de fazer certas manutenções, mas tem que haver a necessidade também de atender as questões emergenciais, né? Então hoje, por exemplo, nós tivemos chuva na hora do almoço e tivemos chuva agora no final da tarde. Então, de fato, é um intervalo de tempo meio curto para poder fazer alguns tipos de trabalho, né? Até para a máquina deslocar da cidade até determinadas áreas da zona rural fica desproporcional a questão do tempo. Mas, quando tiver um tempinho, vale aí a prefeitura fazer um plantão, seja sábado, seja domingo, para atender, né, algumas situações aí que são muito pontuais. Porque a gente sabe que todos os secretários trabalham muito, se dedicam, se empenham, e é uma situação que eu falo aqui muitas vezes até para os servidores aqui da Câmara. Talvez a gente está numa situação um pouco mais confortável, né, porque se houver uma necessidade de um secretário sair aí 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para atender um chamado, ele vai ter que ir, né, porque ele é o secretário, ele está aí para aquela situação. A gente tem que torcer para que não precisemos disso, mas se acontecer uma situação, ele precisa estar lá. Mas nós também precisamos olhar por esse lado que as reclamações chegam, as críticas chegam e precisa dar a solução, porque para quem passa todo dia na estrada rural, pessoas que precisam daquilo ali para o seu sustento, para trabalhar, é muito humilhante ter que ficar mandando mensagem para um vereador, para outro vereador, para outro vereador, para a gente ter que pedir para o secretário, para depois a gente ter que justificar que não foi por causa disso. Então, acredito que quando o pedido ele vem de muitas mãos, não significa que alguém que está reclamando porque é enjoado, né, porque está querendo poder feito uma coisa ou outra, mas é porque de fato existe a necessidade. Então a gente sabe aí o trabalho que é feito, mas algumas situações emergenciais precisam ser socorridas. Esse lugar em questão aqui que o vereador falou, que o vereador Joel também comentou, quem tem a oportunidade de passar por ali, a gente sabe, né, que é bem perigoso, assim como outros lugares também, né, tem essa situação. Então, acho que dá para usar esse lugar de exemplo para lugares que são complicados, né? Então, vamos pedir aí que o Executivo entenda essa cobrança que nós recebemos e que ele também recebe, que a cobrança que nós recebemos não é diferente da que ele recebe, mas que todos juntos aí, entendendo essa situação, a gente precisa atender o cidadão, que é o nosso trabalho aqui. Presidente, só posso cumprimentar uma fala sua para a gente encerrar? O Executivo recebeu esse requerimento, inclusive, junto com as fotos. Eu mandei para o Executivo no mesmo dia que eu recebi o áudio, a foto, e eu fiz a indicação e mandei para ele. Então, assim, porque a gente também, nós, os vereadores, nós do Legislativo, a gente acaba ficando numa situação, numa certa saia justa, né, com a pessoa, porque dá vontade de falar, se eu soubesse, eu ia lá e eu arrumava, mas você tem os protocolos e você tem que seguir isso. Né? Então, o Executivo ficou sabendo no mesmo dia da situação da estrada com as fotos, e eu mandei para ele a indicação que passaria aqui, né? Então, ele falou que tomaria providências nesse local. Então, vamos torcer. Indicação e votação. Indicação aprovada por unanimidade.
Leitura da moção 23 de 2025, de iniciativa do vereador Luiz Antônio Correia, aos organizadores do 4º Campeonato de Skate, Augusto Luiz Palhão e Klinger Soares Dias. A Câmara Municipal de Paraguaçu, por meio do vereador Luizinho da Samanta, apresenta a moção de congratulações aos organizadores Augusto Luiz Palhão e Klinger Soares Dias, participantes e apoiadores do 4º Campeonato de Skate, realizado com brilhantismo no dia 16 de novembro de 2025. O evento, que reuniu atletas, famílias e entusiastas do esporte, destacou pela excelente organização, espírito esportivo e promoção da cultura urbana. O campeonato não apenas valorizou os talentos locais e visitantes, como também incentivou a prática esportiva entre os jovens, fortalecendo os laços comunitários e promovendo inclusão social. A 4ª edição do campeonato foi marcada por momentos de emoção, superação e talento, evidenciando o crescimento da modalidade e o comprometimento dos organizadores em oferecer um espaço seguro, acolhedor e inspirador para todos os envolvidos. A presença do público, o engajamento dos voluntários e o apoio dos patrocinadores e instituições locais foram fundamentais para o sucesso do evento. Diante disso, essa Casa Legislativa manifesta seu reconhecimento e aplauso público a todos os que contribuíram para a realização do 4º Campeonato de Skate, reafirmando o compromisso com o esporte, a juventude e a cultura urbana. A todos os envolvidos, organizadores, patrocinadores, voluntários, competidores e público, nossos sinceros aplausos pela dedicação, empenho e paixão que fizeram deste campeonato um marco inesquecível para a nossa cidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Paraguaçu, 17 de novembro de 2025, Luizinho da Samanta, vereador. Moção em discussão. Com a palavra, vereador Luizinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Demais vereadores, todos que nos assistem nas redes sociais. Nós estivemos prestando homenagem para todos que representam a nossa cidade. Queria deixar aqui os meus parabéns ao Klinger e ao Augusto, né? A gente ficou sabendo do evento aí já há vários anos que ele vem promovendo esse evento. E eu quero parabenizar pela disposição, por ele lutar por aquilo que ele acredita. Eu tive a oportunidade de passar lá e ver o evento. E então, muita gente fora elogiando, a gente vendo ele ali com chuva, mesmo com chuva, e ele se dedicando, ele e o Augusto. Isso é muito gratificante para nós, né? Sendo ser nosso servidor aqui, a gente já vê o exemplo de trabalho dele aqui, e lutar por aquilo que ele acredita. Então, achei viável. Hoje parece que ele foi levar a mãe dele no médico, não pôde estar aqui, mas deixo aqui meus parabéns a ele, e o momento que eu tive lá, a recepção que eles fizeram comigo lá, quero agradecer imensamente ele, parabenizá-lo e dizer a ele que essa casa está de braços abertos para apoiá-lo quantas vezes for preciso nesse evento. Então, quero deixar aqui os parabéns a todos os competidores, principalmente a ele que acredita e lutou por aquilo que ele acredita. E não é a primeira vez, ele já vem vários anos promovendo esse evento aí. Então, quero parabenizar ele pela dedicação e dizer a ele que nós vamos estar sempre aqui apoiando ele. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Juan Bressani. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Juan. A todos os vereadores e a todos que acompanham nas redes sociais. Quero dar os parabéns para o vereador Luizinho. Realmente um reconhecimento plausível, né? O Klinger e o Augusto, todo mundo que vê eles reconhece, né, como os skatistas de Paraguaçu, aqueles que estão treinando direto, estão incentivando outros iniciantes. Faça chuva, faça sol, eles estão firmes aí na caminhada, né? E hoje o skate é um esporte olímpico. Demorou muito, mas veio o reconhecimento. E por muito tempo o skate foi visto como algo, um esporte de quem não tem o que fazer, né? Um esporte de pessoas que não deveriam se inserir, não deveriam se misturar com outras pessoas. Muitas famílias proibiam os filhos de ir na pista de skate, achando que não era um bom esporte. E a gente vê hoje o contrário, né? Esse evento foi um evento da Prefeitura Municipal, organizada pela CEMEL, junto com os meninos, junto com o Klinger e também com o Augusto.
E eu gostaria de reforçar os parabéns para os dois e também para a Prefeitura Municipal, uma vez que está investindo, mas depois também vai chegar aí o ICMS esportivo. Então vale muito a pena, como já conversamos aqui várias vezes. Meus parabéns, Luizinho. Muito bom, vereador Luizinho. Como o Juan pontuou aí, acredito que o skate por muitas vezes foi tido como um esporte marginalizado, na verdade, né? E graças a Deus aí o pessoal deu a volta por cima e a gente vê competições aí cada dia mais pujantes, né? A gente às vezes acompanha muito pela televisão, os grandes centros, né? Mas é muito importante a gente ver que o que a gente vê na televisão também acontece aqui, né? Dentro da proporcionalidade, mas acontece aqui. E de fato esse pessoal, uma galera muito dedicada, muito unida, né? Que quando eles se juntam aí, eles fazem mesmo um movimento muito interessante. Então é muito importante que a gente reconheça aí os atletas, as modalidades esportivas, como a gente tem feito. Então é muito importante que seja lembrado também. E de fato eu passei lá rapidinho, estava chovendo. Eu achei até que a turma não ficaria lá, mas ficaram lá praticamente o dia todo. Passei lá de tarde, tinha uma galera lá ainda, então são bastante envolvidos aí com a causa. Isso é muito importante. Moção em votação. Moção aprovada por unanimidade. Leitura da moção 24 de 2025, de iniciativa do vereador Juan Bressani, ao Conselho Tutelar de Paraguaçu. A Câmara Municipal de Paraguaçu, por meio do vereador Juan Bressani, apresenta a moção de congratulações ao Conselho Tutelar de Paraguaçu, pelo excepcional trabalho realizado no último ano. O Conselho Tutelar tem se destacado pela seriedade, competência, comprometimento e profundo senso de responsabilidade com a proteção integral da infância e juventude em nosso município. Em um período de grande demanda e desafios, suas ações foram pautadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, nas leis vigentes e na Constituição Federal, garantindo atendimento humanizado, eficiente e essencial para a rede de proteção. Dentre as ações realizadas, destacam cerca de 300 ofícios encaminhados aos órgãos competentes, demonstrando articulação e resposta rápida às demandas, mais de 1.250 encaminhamentos efetivados para a rede de apoio, envolvendo educação, saúde, CRAS, CREA, SUAS e demais parceiros fundamentais. 450 atendimentos presenciais na sede, acolhendo famílias, oferecendo orientações e garantindo suporte imediato. 250 denúncias recebidas e devidamente verificadas, assegurando a proteção do direito da criança e do adolescente. Nas redes sociais, mais de 800 mil visualizações, ampliando a conscientização e fortalecendo o alcance das ações preventivas. Diversas palestras realizadas em escolas e instituições, promovendo conhecimento, prevenção e formação cidadã. Tais números revelam não apenas produtividade, mas, sobretudo, dedicação, amor pela causa e compromisso inabalável com a missão de proteger e assegurar direitos. O trabalho do Conselho Tutelar, representado por seus conselheiros e equipe de apoio, reafirma diariamente que proteger é um ato de amor, responsabilidade e dever de toda a sociedade. Diante de tamanha relevância e impacto social, esta Casa Legislativa manifesta seu reconhecimento e gratidão ao Conselho Tutelar de Paraguaçu, parabenizando seus membros pela atuação firme, ética e transformadora. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Paraguaçu, 17 de novembro de 2025, Juan Bressani, vereador. Moção em discussão. Com a palavra, o vereador Juan Bressani. Então aí tem vários dados, né, de tantas ocorrências que tiveram durante o ano todo. E há quem diga que dentro do poder público, dentro de conselhos, enfim, se tratando de funcionalismo público, não há o que se elogiar, afinal é obrigação dessas pessoas. Mas eu acredito que quando alguém fala isso, é o mesmo que olhar uma árvore cheia de frutos e falar, eu não vou elogiar não, porque é obrigação dessa árvore nascer, crescer e dar frutos. É uma obrigação. Mas eu creio que a gente pode ir além. Ninguém que está trabalhando no serviço público, ela está pedindo, ela está apelando por elogio, por reconhecimento.
Mas quando a gente reconhece, e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui reconhece, faz moções, sempre está elogiando o bom trabalho das pessoas, mostra a grandeza de cada um de nós, né? A grandeza da alma. E é por esse motivo que eu elogio, sim, o conselho, que eu estou aqui para parabenizar, porque, afinal, olha quantas ocorrências que eles tiveram nesse ano, olha o tanto que eles trabalharam, eles envolveram toda a máquina, o Legislativo, o Poder Executivo, o Ministério Público, Tribunal de Justiça, estão sempre acompanhando aí e lutando pelos direitos das crianças. Então, sempre que houver aí qualquer manifestação contrária aos elogios, né, que a gente faz aqui com o funcionalismo público, eu sou contra. Eu acho que a gente tem sim que trazer esses dados para cá e mostrar o tanto que esse pessoal está trabalhando, o tanto que está representando aqui a nossa cidade. E eu deixo os parabéns para cada um dos conselheiros tutelar que saem de casa, que carregam uma responsabilidade super grande e estão aí nessa luta diária. Com a palavra, vereador Júlio. Parabéns, Juan. Essa moção muito bem lembrada. Eu estive lá esses dias, né? Fizemos um vídeo lá com um dos conselheiros. E bem lembrado, é umas pessoas que cuidam dos filhos da gente, né? Que está sempre na linha de frente. E, que nem você falou, fazer elogios, né, para eles é pouco. Porque eles passam, pegam um adolescente que às vezes, né, a gente não sabe o jeito da pessoa, né? Como está a pessoa, a hora que você chega para dar um conselho, você não sabe o temperamento da pessoa. Então eu passo aqui para te dar os parabéns, viu? Que Deus te abençoe. Muito bem lembrado. Obrigado. Com a palavra, vereador Gilson. Parabéns, Juan, principalmente pela sua fala, que essa fala, digamos assim, que uma fala meio até grosseira, né, de que você faz porque é tua obrigação, você está recebendo porque é tua obrigação. Eu sempre uso que o dinheiro nem sempre é tudo, né? Se você não ama o seu trabalho, o seu salário, ele não vai te fazer êxito, você não vai conseguir muito êxito com ele, né? Então, qualquer profissão que seja, a pessoa tem condições de ser muito bem sucedida, desde que ame a profissão que faça. A partir do momento que você não gosta do que você faz, você pode ganhar R$1 milhão que não vai estar bom para você, porque você não vai ter a tua parte psicológica bem consistente. E também eles falam, porque vamos usar aí os nossos secretários, fazem porque eles recebem. Não, eles recebem, é direito, está na lei. Nós recebemos, é direito, está na lei. Só que nós temos que gostar e amar o que faz. E eu acho que tem algumas profissões aí, alguns cargos, por exemplo, vamos citar do Conselho Tutelar aí, que é realmente uma missão. Porque eu fico imaginando você ter que fazer uma análise de uma família, ter que retirar uma criança da família e passar para uma outra família, não deve ser um serviço muito fácil, né? Então, assim, deve chegar N questões para eles, deve chegar inúmeras reclamações, inúmeras situações que às vezes se sintam até impotentes para resolver, né? E vale lembrar que é um serviço, né, dentro do Conselho do Estatuto da Criança, que tem 35 anos, né, ele é de 1990, ele de total importância e responsabilidade. A gente que passa pela gestão pública, quem passa por esses órgãos que tem os administradores, eles vão responder por aquele órgão até o dia que eles não tiverem que mais. Então, assim, é uma coisa de muita responsabilidade. Conselho tutelar, conselho do idoso, conselho de trânsito, né, que a gente está falando, que vai estar em discussão, a gestão pública. Então são todos muito bem olhados, né? Então todos têm que ter muita responsabilidade, porque a gente não está lidando com apenas uma pessoa. Nós lidamos com 23 mil pessoas, inclusive nos incluindo nesses 23 mil. Né? A gente inclui a nossa família, porque ninguém está livre de problemas. Todos nós podemos ter os mesmos problemas que outras pessoas têm.
aí no seu dia a dia. Né? E aproveitar, peço licença também para parabenizar o Klinger, né, pelo trabalho dele aí. Acho que cada um, ele merece pelo skate e cada um dos nossos servidores merece pelos seus trabalhos. Então, parabéns pela sua moção do Conselho Tutelar. Eu estive lá, acompanhei, representando a Câmara, acompanhei o número de trabalhos deles durante o ano. Na oportunidade, foi nos apresentado o novo promotor da cidade, né, que deve estar marcando uma reunião conosco brevemente, ele mesmo falou, né? Então agora a gente já tem um promotor fixo aí na cidade e que vai estar apoiando esse trabalho, ele deixou muito claro, está apoiando esse trabalho do Conselho Tutelar. Parabéns aí. Com a palavra, o vereador Luizinho. Senhor presidente, demais vereadores, todos que nos assistem nas redes sociais, Juan foi muito feliz, Juan, parabéns na indicação da moção, né? Por várias vezes o presidente também foi muito feliz quando ele falou assim que quando você assume uma responsabilidade, principalmente o secretário, né, se ele for solicitado de madrugada, que ele é obrigação dele que ele vá dar o suporte. E o trabalho na ambulância, por várias vezes, não uma só vez, muitas e muitas vezes, eu saí de madrugada para buscar esse jovem. Quem que estava lá? Conselheiro tutelar. Então, quero deixar aqui os parabéns a todos os conselheiros pela dedicação. E é uma função até difícil, porque você encontra situações diversas. Às vezes você encontra pessoas que te agradecem pelo que você fez pelo filho, e existe aqueles que acham que você está errado em se meter. E eles não medem esforço. Eles dão a cara e vai à luta. A gente já presenciou fatos deles encarar, às vezes, correr até risco de vida. Então, eles merecem ser homenageados, sim, e merecem todo o apoio nosso, do Executivo, de toda a população, porque eles são muito importantes para nós, para a nossa população. Eles estão cuidando dos nossos jovens. E cuidar do jovem hoje não é muito fácil. Né? A gente sabe, nós já fomos jovens, e a gente sabe o trabalho que a gente deu e o trabalho que dá. Então, esses conselheiros merecem todo o aplauso, toda a homenagem necessária, porque são uns guerreiros que deixam, às vezes, a sua família em casa e vai cuidar da família do próximo. Então, é um trabalho digno, que merece todo o nosso aplauso e parabéns, muito bem lembrado. Você foi muito feliz na indicação dessa moção, que todos os conselheiros que estão nos assistindo, não vou falar o nome, porque eu posso deixar alguém de fora, vou ser injusto, mas a todos que compõem o conselho, deixa aqui a nossa gratidão e que Deus ilumine o caminho deles, proteja eles, porque muitas vezes os pais estão dormindo e os conselheiros estão na rua em busca de salvar aqueles jovens que estão ali. E deixar aqui, já aproveitar também, quando o senhor falou do secretário, um agradecimento ao Jorginho. No sábado a gente teve um episódio, várias pessoas, acho que o índio recebeu também, teve uma vaca que caiu num buraco lá na Vila Samanta e incendiou a Vila Samanta inteirinha. O índio já estava solicitando, e aí eu liguei para o Jorge, agradeci aos maquinistas que estiveram lá e tirou o povo daquele sofrimento. Então, você vê, no pleno sábado eles poderiam estar tomando a sua cerveja e estavam lá prestando serviço à comunidade. Deixar aqui o nosso agradecimento também a eles. E mais uma vez, Juan, parabéns, e a todos os conselheiros, fica aqui a nossa gratidão. Muito bem, Juan, parabéns pela moção, mas principalmente pelas falas. Eu acho muito válido a sua pontuação, porque eu acho que critica o elogio quem não está sendo elogiado, né? Eu acho que essa é a situação. Então, principalmente numa situação do poder público, que tudo é tão difícil, né? Parece que não ser, mas é tudo burocrático, tudo tem que ser planejado com antecedência. E, como você disse, nós não estamos falando de elogios vagos, nós estamos falando de reconhecimento de trabalho, né? É diferente. Então, acredito que todo servidor, ele já lida, né, que tem que lidar com a população, ele já lida com o estresse diário de todas as funções. A maioria das funções hoje, elas são, de alguma maneira, estressantes, né? E todos nós estamos expostos a isso, seja aqui no setor público, seja no setor privado. Hoje todo mundo tem, né, ansiedade, aquela pressão, aquela velocidade, é a velocidade da informação.
E o pior da velocidade da informação é a velocidade da desinformação. Que a mentira, né, ela tem a perna bem mais comprida, então ela chega primeiro. Então é triste a gente olhar por esse lado. Então parabéns por colocar dessa forma. Eu acredito que a gente tem que reconhecer sim quem faz um bom trabalho, quem se dedica, porque de fato é bastante complexo a coisa pública. Não é no estalar de dedos que se resolvem todos os problemas. Então é muito bem colocado. Quanto ao trabalho dos conselheiros, de fato, é preciso haver reconhecimento, até porque se não houver reconhecimento, tanto o reconhecimento moral, que é o que a gente faz aqui, mas também o reconhecimento financeiro, monetário, daqui a pouco nós não vamos ter conselheiros para cuidar dessa juventude. Porque cada eleição do conselho que passa, a gente tem menos participantes participando das eleições, menos pessoas sendo eleitas, então a gente tem que olhar por esse lado também, porque senão daqui a pouco essa criançada vai estar na rua e sem ter quem olhe por eles. Porque vai ser muito difícil, 1 ou 2 somente, ter que fazer um trabalho aí que precisava de 4, 5, 6 conselheiros. Então, é muito pertinente, é muito valoroso que essa casa reconheça essas pessoas, para que eles se sintam valorizados. Saber que muitas das vezes a grande parte da população não vê o trabalho deles, mas nós aqui estamos vendo e reconhecendo, e que a nossa homenagem aqui representa a homenagem de toda a cidade. A moção está em votação. Moção aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente de terceiros, não temos expediente de terceiros, passamos para a ordem do dia. Leitura do requerimento de urgência especial número 402 de 2025, de iniciativa dos vereadores Juan Bressani, Gilson Donizete dos Santos e Kleber Vigato. O pedido de urgência especial do projeto de lei 47 de 2025 encontra respaldo na necessidade concreta e imediata de atualização dos valores das subvenções sociais e contribuições repassadas às instituições beneficiadas pelo município, conforme exposto na mensagem do chefe do Poder Executivo. No caso específico da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu, o aumento do repasse é imprescindível para que a instituição consiga arcar com o pagamento integral da folha de seus profissionais já no mês de dezembro, garantindo a continuidade dos serviços educacionais e de assistência social prestados a pessoas com deficiência. Da mesma forma, o projeto contempla o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Paraguaçu, CONSEP, cuja atividade é essencial para o apoio à segurança pública e melhoria das condições de trabalho das forças policiais. A demora na aprovação dos novos valores impacta diretamente a continuidade das ações desempenhadas pelo Conselho. Já a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 46 de 2025 e emenda modificativa número 1 ao projeto de lei complementar 07 de 2025, que trata da criação do cargo de Guarda Civil Municipal e dos requisitos de ingresso, sua votação imediata é necessária para garantir coerência legislativa, segurança jurídica e para não atrasar o cronograma de implantação da Guarda Municipal e os preparativos do concurso público. Trata-se de matéria de relevante interesse público relacionada à segurança, moralidade administrativa e eficiência, razão pela qual se requer sua apreciação em regime de urgência. Diante do exposto, requer-se a aprovação de pedido de regime de urgência especial para que este projeto de lei número 47 de 2025, emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 46 de 2025 e emenda modificativa número 1 ao projeto de lei complementar 07 de 2025 sejam apreciados e deliberados com a celeridade que a relevância da matéria exige. Desta forma, solicitamos a aprovação do pedido de urgência especial para que o projeto seja apreciado e deliberado com a celeridade que a matéria exige. Nestes termos, pedem deferimento. Paraguaçu, 24 de novembro de 2025. Requerimento de urgência especial dispensa a discussão. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários fiquem de pé. Projeto aprovado por unanimidade.
Votação do projeto de lei número 47 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que altera valores de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício de 2025 às organizações da sociedade civil que especifique e dá outras providências. Solicito ao vereador Gilson Donizete dos Santos, relator especial, que faça a leitura de seu parecer. Está na pasta? Parecer do relator de Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final. Projeto de Lei número 047 de 2025, Poder Executivo Municipal. Do relatório. O projeto de lei de número 047 de 2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração dos valores das subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros destinados às organizações da sociedade civil no exercício de 2025, promovendo adequações nos repasses previstos originalmente na Lei Municipal número 2725 de 2025. A proposição foi distribuída a esta comissão para análise quanto aos seus aspectos constitucionais, legais, financeiros, orçamentários e de técnica legislativa, da fundamentação do relator, da constitucionalidade e legalidade. A matéria insere-se na competência legislativa municipal nos termos do artigo 30, 1 e 2 da Constituição Federal, bem como no âmbito da iniciativa do Poder Executivo, já que trata-se de proposta que gera despesa pública, promove ajuste em subvenções, define valores de repasse. Do projeto atende às normas Lei Federal número 4.320, de 64, Normas Gerais de Direito Financeiro. Lei Complementar número 101 de 2000, de responsabilidade fiscal. Lei Federal 13.019 de 2014, parceria com OSCs. Leis municipais do PPA, LDO e LOA, notadamente a Lei Municipal número 2.725 do ano de 2025, não se identifica vício de constitucionalidade ou ilegalidade. Do mérito administrativo, interesse público. As justificativas apresentadas pelo Executivo demonstram necessidade de recomposição de valores devido ao aumento de custo das entidades beneficiadas, cobertura de despesas de pessoal, manutenção e encargos, garantia de continuidade dos serviços prestados pelas instituições sociais, assistenciais, educacionais e de segurança, fortalecimento das atividades essenciais para a população vulnerável. Trata-se, portanto, de medida que atende expressivamente ao interesse público, especialmente em áreas sensíveis como a PAI e CONCEP, entre outras, da adequação orçamentária e financeira. Os valores apresentados encontram-se vinculados à dotação específica, dentro do planejamento da Lei Orçamentária Anual, compatíveis com a LDO e com a PPA, em conformidade com o artigo 16 e 17 da Lei LRF, não há extrapolação dos limites
legais nem impacto financeiro negativo não previsto. Da técnica legislativa, o texto obedece aos padrões de clareza, objetividade e precisão, apresentando tabelas completas como CNPJ das entidades, unidades e subunidade orçamentária, ficha, elemento de despesas e fonte de recurso, valor total dos repasses. Assim, está de acordo com a boa técnica legislativa e com o regimento interno. Regime de urgência. O Executivo solicita a tramitação em regime de urgência fundamentado na necessidade de assegurar a programação financeira e execução dos repasses, já no início do exercício de 2025. A urgência é plenamente justificada, considerando repasse para custeio e folhas das entidades, prestação de serviços contínuos e essenciais, encerramento iminente do exercício fiscal. Desta forma, o relator opina pela manutenção do regime de urgência. Do voto do relator. Diante da regularidade formal, legal e material do projeto de lei número 047 de 2025 e de sua evidente relevância social, voto pela aprovação da matéria sem emendas, autorizando o prosseguimento de tramitação legislativa para deliberação em plenário. Sala das Comissões, 24 de novembro de 2025. Gilson Donizete dos Santos, vereador relator. As demais comissões desejam se manifestar? O projeto encontra em discussão. Só a nível de esclarecimento, né, esse projeto é para reajustar um repasse que vai ser feito para a APAE, para cumprimento de obrigações aí com folha de pagamento e também manejamento de recursos que serão repassados ao CONCEP. Se eu não me engano, são recursos ainda de emenda impositiva, precisam acontecer ainda dentro desse ano. Por isso, teve que haver um remanejamento. O projeto está em votação. Peço ao primeiro secretário que faça chamada nominal dos vereadores. Kleber Vigato. Sim. Gilson Donizete dos Santos. Sim. Joel Martins. Sim. Juliano Remígio Alves. Sim. Luiz Antônio Correia. Sim. Matheus Henrique Paiva, sim. Matias Fonseca. Sim. Juan Bressani Correia. Sim. Vitória Silva, ausente. Projeto aprovado por 8 votos. Projeto de emenda modificativa ao projeto de lei número 46 de 2025, de iniciativa do vereador Matias Fonseca. Altera a redação do artigo 5º do projeto de lei número 46 de 2025, que dispõe sobre a criação e organização da Guarda Municipal de Paraguaçu e da outras providências. Solicito ao vereador Gilson Donizete que faça a leitura de seu parecer. Emenda modificada número 01 de 2025. Projeto de lei 046 de 2025. Dispõe sobre a criação e organização de Guarda Municipal de Paraguaçu. Relatório. Chega a esta Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final a emenda modificada de número 01 de 2025, a qual altera a redação do artigo 5º do projeto de lei número 046 de 2025, com o objetivo de instituir requisitos mais rigorosos para investidura nos cargos de Guarda Municipal de Paraguaçu, Minas Gerais. A proposição pretende reforçar os critérios de ingresso, ampliando exigências relativas à idoneidade moral, investigação social, regularidade fiscal, ausência de condenações criminais incompatíveis com as funções de segurança e demais requisitos estruturais. Compete a este relator emitir parecer quanto aos aspectos constitucionais, legais, orçamentários e de técnica legislativa. Da fundamentação. Após análise, verifica-se que a emenda, primeiro, observa a competência legislativa municipal,
A Constituição Federal reconhece a autonomia municipal para legislar sobre a segurança pública municipal, artigo 144, parágrafo 8º, e sobre o interesse local, artigo 30, do 1º e 2º. Assim, é legítima a alteração da proposta. Segundo, aperfeiçoa critérios de ingresso na carreira. A imposição de requisitos mais rigorosos encontra respaldo na Lei Federal de número 13.022 de 2014, Estatuto dos Guardas Municipais, na necessidade de preservar o princípio da moralidade administrativa, artigo 37, no interesse público de selecionar servidores com perfil compatível à função de segurança. É proporcional e razoável. Os requisitos previstos, tais como investigação social, certidões negativas, exame físico e psicológicos, verificação de antecedentes criminais e exigências de regularidade fiscal, são comumente encontrados em legislações de guardas municipais em todo o país. São exigências diretamente relacionadas com a natureza e o risco de funções desempenhadas. Reforça a segurança jurídica e administrativa. Parágrafo 4º. A vedação expressa a condenação por crimes hediondos, crimes contra a administração pública, violência contra a mulher, crimes contra a dignidade sexual, crimes dolosos contra a vida, além da proibição do ingresso de candidatos demitidos por processo administrativo disciplinar. Garante maior confiabilidade e integridade à futura corporação. Quinto, respeita a técnica legislativa. A emenda modificada será redigida conforme os padrões estabelecidos na Lei Complementar número 95 de 1998, mantendo clareza, objetividade, coerência interna e unidade temática. Não há vícios de constitucionalidade ou de iniciativa. Voto do relator. Diante do exposto, este relator opina pela aprovação da emenda modificada número 01 de 2005, por entendê-la constitucional, legal, regular quanto à técnica legislativa, compatível com o Estatuto Geral dos Guardas Municipais, necessária para garantir critérios de seleção adequados aos cargos da Guarda Municipal de Paraguaçu e plenamente apta a seguir a sua tramitação. Sala das Sessões, 23 de outubro de 2025. Gilson Donizete dos Santos, vereador e relator. As demais, uai, tá falando não? Som. As demais comissões desejam se manifestar? Não? O projeto encontra-se em discussão. Quero só pontuar aqui brevemente com os vereadores, explicar para todo mundo, né, por que eu fiz essa emenda. Eu acredito que legislar não é só sobre o que a gente pensa ou sobre o que a gente acha. Legislar é sobre o que precisa ser feito. E eu trouxe essa emenda para esse projeto da Guarda Municipal, porque eu acredito que para ocupar um cargo, principalmente de chefe de Guarda Municipal, tem que ter reputação ilibada. E reputação ilibada ela se dá também com os antecedentes. Então nós não podemos ter aí pessoas ocupando esse tipo de cargo que tenha qualquer situação com a lei que o agrave, né? Principalmente crimes tão sensíveis, né? Que é contra a honra física das mulheres, né? Crimes contra a mulher, crimes de ordem sexual, né? Crimes de racismo, qualquer tipo de crime nesse sentido. E também não adianta nada estar em débito, seja com o Estado, com a Federação ou até mesmo com o município. Então, se é para ter cargo numa função que vai trazer ordem, que busca resguardar a situação pública, é preciso também que tenha
bons antecedentes. Então, por isso que eu propus essa emenda, tanto para o chefe da guarda quanto para os outros ocupantes também, porque a guarda municipal ela é um sonho da nossa comunidade. Já faz muito tempo que a gente escuta falar sobre guarda municipal, e nós que estamos aqui, a gente sabe o quanto que é difícil fechar a conta para colocar uma equipe dessa na rua, que não vai ser pequena, né? Vai gerar uma certa despesa para o município, mas há uma cobrança muito grande acerca disso. Então é muito importante que quando a gente tem a oportunidade de fazer, que é o que nós estamos tendo a oportunidade de fazer agora, que a gente faça de maneira coerente, assertiva e cercando o máximo possível de, não digo nem de falhas, mas o máximo possível de detalhes que podem dar brecha para que lá na frente haja alguma necessidade de reparação. Então, se nós podemos fazer antes da lei ser aprovada, que a gente faça agora, e como o vereador tem a prerrogativa de fazer emendas, é muito importante que a gente esteja fazendo. O projeto encontra-se em votação. Peço ao primeiro secretário que faça chamada nominal dos vereadores. Kleber Vigato. Sim. Gilson Donizete dos Santos. Sim. Joel Martins. Pelo bem da população, sim. Juliano Remígio Alves. Parabenizando o projeto, sim. Luiz Antônio Correia. Sim. Matheus Henrique Paiva, sim. Matias Fonseca. Sim. Juan Bressani. Sim. Vitória Silva, ausente. Projeto aprovado por 8 votos. Projeto de lei número 46 de 2025, que dispõe sobre a criação e organização da Guarda Municipal de Paraguaçu e da outras providências. Solicito ao vereador Gilson Donizete dos Santos, relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que faça a leitura do seu parecer. Se o plenário dispensar a leitura do parecer, tendo em vista que é o mesmo tema, podemos dispensar? O projeto está em discussão. Para quem quiser fazer discussão, solicito ao primeiro, o projeto está em votação, peço ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores. Kleber Vigato. Sim. Gilson Donizete dos Santos. Sim. Joel Martins. Sim. Juliano Remígio Alves. Sim. Luiz Antônio Correia. Sim. Matheus Henrique Paiva, sim. Matias Fonseca. Sim. Juan Bressani. Sim. Vitória Silva, ausente. Projeto aprovado por 8 votos. Votação ao projeto de lei complementar número 6 de iniciativa do Poder Executivo, que cria, no âmbito da estrutura administrativa municipal, o cargo em comissão do chefe da Guarda Civil Municipal e da outras providências. Solicito ao vereador Juan Bressani, relator da Comissão de Justiça, que faça a leitura de seu parecer. Parecer do relator. Relatório. Trata-se do projeto de lei complementar número 6 de 2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, que cria, no âmbito da estrutura administrativa do município de Paraguaçu, o cargo em comissão de chefe da Guarda Civil Municipal e da outras providências. A proposição foi encaminhada à Câmara Municipal por meio do ofício número 60, né? 600 de 2025, de 9 de outubro de 2025, acompanhada da respectiva mensagem ao Poder Legislativo, na qual o prefeito municipal justifica a necessidade de criação do cargo de chefe de guarda municipal, Guarda Civil Municipal, a fim de assegurar a adequada coordenação e supervisão das atividades da futura Guarda Civil, conforme diretrizes da Lei Federal nº 13.022 de 2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais. Compete a esta comissão manifestar-se sobre a constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa da matéria. Fundamentação: o projeto em análise tem iniciativa legítima, pois trata de matéria de organização administrativa e criação de cargos públicos, o que, segundo o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A, da Constituição Federal, aplicável aos municípios por simetria, é de competência privativa do Poder Executivo. Verifique-se ainda que o conteúdo do projeto observa a competência constitucional do município,
previsto no artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, que autoriza a legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. O artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal, dispõe expressamente que os municípios podem constituir guardas municipais, destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, sendo legítima a criação de sua estrutura hierárquica e de direção. O cargo criado é em comissão de livre nomeação e exoneração, destinado à direção e chefia, conforme disposto no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, o que demonstra adequação jurídica e compatibilidade com os princípios constitucionais da administração pública. No aspecto orçamentário e financeiro, o artigo 5º do projeto determina que as despesas decorrentes da aplicação da lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, em consonância com o artigo 169 da Constituição Federal e a Lei Complementar número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à técnica legislativa, observa-se que o texto está devidamente estruturado, com redação clara, dispositivos organizados em artigos e observância ao princípio da publicidade, conforme as normas da Lei Complementar número 95 de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação e consolidação das leis. Portanto, o projeto apresenta constitucionalidade formal e material, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa, não havendo óbices à sua tramitação e aprovação. Conclusão do relator. Diante do exposto, opino pela aprovação do projeto de lei complementar número 6 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, por ser constitucional, legal, juridicamente adequado e redigido em conformidade com as normas técnicas legislativas. Paraguaçu, 23 de outubro de 2025, Juan Bressani, relator. As demais comissões desejam se manifestar? O projeto encontra-se em discussão. O projeto também de criação ainda do escopo da criação da Guarda Municipal. O projeto está em votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Kleber Vigato. Sim. Gilson Donizete dos Santos. Sim. Joel Martins. Sim. Juliano Remígio Alves. Sim. Luiz Antônio Correia. Sim. Matheus Henrique Paiva, sim. Matias Fonseca. Sim. Juan Bressani Correia. Sim. Vitória Silva, ausente. Projeto aprovado por 8 votos. Projeto de emenda modificativa 01 ao projeto de lei número 7 de 2025, de iniciativa do vereador Matias Fonseca, que altera a redação do projeto de lei número complementar 07, que cria o quadro de provimento efetivo do município de Paraguaçu, o cargo da Guarda Municipal e da outras providências. Solicito ao vereador relator, Gilson Donizete, que faça a leitura do seu parecer. Se o plenário dispensar a leitura do parecer, porque é do mesmo teor da outra. Passamos então à votação. O projeto encontra-se em votação. Solicito ao primeiro vereador, ao primeiro secretário, que faça a chamada dos vereadores. Kleber Vigato. Sim. Gilson Donizete dos Santos. Sim. Joel Martins. Sim. Juliano Remígio Alves. Sim. Luiz Antônio Correia. Sim. Matheus Henrique Paiva, sim. Matias Fonseca. Sim. Juan Bressani Correia. Sim. Vitória Silva, ausente. Projeto aprovado por 8 votos. Projeto de lei complementar número 7 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que cria no quadro de provimento efetivo do município de Paraguaçu o cargo de guarda municipal e da outras providências. Solicito ao vereador Gilson Donizete que faça a leitura do seu parecer, se puder dispensar também, é o mesmo tema. Coloco o projeto em votação. Solicito ao primeiro secretário, vereador Matheus Henrique Paiva, que faça a chamada dos vereadores. Kleber Vigato.
Votação do projeto. Sim. Gilson Donizete dos Santos. Sim. Joel Martins. Sim. Juliano Remígio Alves. Sim. Luiz Antônio Correia. Sim. Matheus Henrique Paiva. Sim. Matias Fonseca. Sim. Juan Bressani Correia. Sim. Vitória Silva. Ausente. Projeto aprovado por 8 votos. Passamos agora às considerações finais. Não tendo mais nada a tratar, convido e convoco a todos os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 1º de dezembro de 2025, às 19 horas, e declaro encerrada essa sessão sob a proteção de Deus.